Capítulo 4. Sentido e propósito. Para quê? A crença no mito de que sem Deus tudo é permitido talvez não sirva como razão para rejeitar o teísmo, uma vez que pelo menos abre o caminho para uma certa dose de libertinagem potencialmente desejável. O aspecto mais desanimador talvez seja a ideia de que sem Deus nada faz sentido. Em outras palavras, você pode fazer tudo o que bem entender porque não existe nenhum poder divino para impedi-lo, mas nesse caso de que adianta fazer o que quer que seja? Porque batalhamos ao longo de uma vida inteira, e para muita gente a vida é de fato uma batalha, se tudo acaba em nada. A vida é um lixo e no fim você morre. É o mantra nihilista dos desiludidos e decepcionados que abandonaram a crença em Deus e acham que assim a vida se torna uma tragicomédia vazia. Para oferecer uma resposta satisfatória a essas preocupações temos que voltar ao início e refletir sobre o sentido ou propósito da vida. O verdadeiro problema é que o sentido da vida parece estar resolvido para as pessoas religiosas. Você entra para a religião e de brinde ganha o sentido da vida. Se abandona a religião, no entanto, a vida perde o sentido. Essa linha de raciocínio é parecida com aquela que atrela a ética à religião. A pressuposição é que a ética vem junto no pacote oferecido pela religião, e portanto sem a religião a ética se torna um problema. Mas vimos no último capítulo que isso simplesmente não é verdade, e agora vou argumentar que tampouco é verdade que o sentido e o propósito da vida estejam incluídos no pacote oferecido pela religião. Mas antes precisamos compreender a ideia de que a vida não tem absolutamente nenhum sentido ou propósito. O propósito do arquiteto. O pensador existencialista Jean-Paul Sartre acreditava que a rejeição da ideia de Deus privava a humanidade de uma essência. Sartre tinha uma ideia muito específica do que seria essa essência, e para explicá-la deu o exemplo de um abridor de cartas. Segundo Sartre, um abridor de cartas tem uma essência clara porque foi criado com um propósito, o de abrir cartas. Assim o Criador o imbui de uma essência. A natureza essencial do abridor de cartas é abrir cartas. Essa ideia de essência corresponde ao que certas pessoas identificam como o propósito do abridor de cartas. Em outras palavras, o abridor de cartas tem um propósito que corresponde à função dada pelo Criador. Sartre afirmava que, como Deus não existe, os seres humanos não são como abridores de carta, uma vez que nenhum arquiteto inteligente os criou. Por esse motivo os seres humanos carecem de uma essência. Curiosamente, no entanto, Sartre não conclui que a vida humana carece de propósito ou de sentido, por motivos que logo estarão claros. Em primeiro lugar, no entanto, precisamos analisar a ideia de que o propósito ou sentido das coisas encontra-se dado pelo Criador. Essa parece ser a ideia que embasa a visão religiosa segundo a qual a crença em Deus oferece uma resposta automática para a questão do sentido da vida. Se fomos criados por Deus, nosso propósito está dado por esse mesmo Deus, que nos criou com um propósito em mente. Essa analogia surge de várias maneiras no discurso religioso. As pessoas falam sobre a Bíblia, por exemplo, como se fosse um manual de instruções oferecido por Deus a fim de informar as próprias criações para que elas foram feitas. O problema é que essa ideia parece nos fornecer apenas um tipo muito insatisfatório de sentido para a vida. A analogia com o abridor de cartas pode esclarecer por quê. Embora seja verdade que o abridor de cartas tem um sentido e um propósito por causa do Criador, esse propósito tem pouco ou nenhuma importância para o abridor de cartas. Claro, um abridor de cartas não tem consciência, e esse importante detalhe reforça a ideia de que quando atribuímos um propósito a alguma coisa em função do objetivo com que foi criada, o significado desse propósito localiza-se no Criador e no usuário do objeto, não no objeto em si. Vamos examinar agora um exemplo hipotético em que o objeto criado tivesse consciência. Imagine um futuro distópico em que as pessoas são criadas em laboratório para cumprir certas funções, como no mundo em que se passa o admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Nesse contexto podemos imaginar uma pessoa que tenha sido criada com o propósito de limpar banheiros. Se essa pessoa perguntasse qual é o sentido ou propósito da vida que leva,
poderíamos responder limpar banheiros com certa propriedade. Mas imaginar que assim todas as importantes questões existenciais sobre o sentido da vida estariam respondidas seria absurdo. O propósito ou sentido dado a uma criatura pelo Criador não é necessariamente o tipo de propósito ou de sentido que estamos buscando na vida quando imaginamos qual é o sentido da vida para nós. Se o único objetivo da vida é servir aos propósitos de outra pessoa, deixamos de ser criaturas valiosas e somos reduzidos a meras ferramentas, como abridores de carta ou trabalhadores criados em laboratório. Eis porque a crença em um Deus Criador não fornece automaticamente um sentido para a vida. Mesmo assim, para certas pessoas essa crença pode satisfazer o desejo por um significado de duas maneiras. Na primeira, a pessoa decide que a felicidade consiste em obedecer aos desígnios de Deus. Nesse caso, servir a Deus é um propósito suficiente. Isso me parece um tanto estranho, e reconheço uma certa dificuldade para conceber por que Deus criaria os seres humanos apenas para servi-lo. Não creio que precise de ajuda nas tarefas domésticas ou em outras atividades do tipo. Além do mais, é uma atitude irritantemente similar à das pessoas que por séculos imaginaram ter por única função na vida trabalhar para a aristocracia e para as classes dominantes. Orgulhar-se da posição inferior e vê-la como provedora de significado para a vida parece-me indicar aquilo que Nietzsche chamava de moralidade escrava, a santificação de uma circunstância indesejável com o objetivo de fazer essa circunstância parecer mais desejável do que na verdade é. Parece ser também um exemplo do que Sartre chamou de má-fé, fingir para nós mesmos que as coisas são melhores do que na verdade são para evitar verdades desagradáveis. Essa bem-aventurada criatura teve um propósito claramente determinado pelo Criador. Não seria bom se fôssemos assim? A segunda saída para os religiosos é simplesmente acreditar que Deus nos deu um propósito que é genuinamente um propósito para nós, e não um propósito para Ele. Não sabemos direito que propósito seria esse, mas temos a eternidade inteira para descobrir, então por que a pressa? Essa é uma posição totalmente coerente, mas não há como negar que exige um alto grau de confiança cega, ou de fé, como os religiosos preferem chamar. Essa posição equivale a admitir que os religiosos não têm nenhuma ideia sobre qual seja o significado ou o propósito da vida e que simplesmente acreditam que Deus sabe o que está fazendo. E ainda resta a angustiante incerteza quanto à possibilidade de que o significado que nos foi atribuído por outros não corresponda necessariamente ao tipo de significado que esperamos para a vida. Os religiosos precisam ter fé em que o propósito de suas vidas não seja o equivalente a limpar os banheiros do paraíso por toda a eternidade. O propósito como objetivo. Com ou sem Deus, para que a vida seja repleta de significado é necessário que se relacione aos nossos projetos, às nossas necessidades e aos nossos desejos, e não apenas aos propósitos do que ou de quem nos criou. Por essa mesma razão, a teoria da evolução tampouco nos oferece respostas quanto ao significado da vida. A evolução afirma que, de certa maneira, estamos aqui para replicar o nosso DNA. Mas essa é uma explicação puramente externa da nossa existência e da função biológica que cumprimos. Não é uma explicação mais satisfatória do que afirmar que nascemos para que nossos pais pudessem pedir um auxílio de Bolsa Família. Isso faz parte da história de por que nascemos, mas não nos diz por que nossas vidas têm qualquer sentido, caso tenham. Uma maneira natural de começar a pensar sobre o sentido da vida sem invocar os desígnios de um Criador é pensar sobre os nossos propósitos e objetivos. Muitas pessoas encaram a vida dessa forma. Elas falam sobre o que pretendem ter feito aos 30, 50 ou 75 anos na esperança de que a conquista desses objetivos faça com que se sintam plenas e confira sentido à vida que levam. O mais interessante é que na maioria dos casos as pessoas não têm a impressão de que esses objetivos e propósitos foram dados por Deus. É verdade que às vezes ouvimos atletas dizendo coisas como Deus me pôs na terra para ganhar a medalha de ouro dos 200 metros nas Olimpíadas, porém muitos outros atletas poderiam dizer que também queriam a medalha que Deus não os favoreceu. Em geral as pessoas estabelecem objetivos de vida sozinhas,
E isso explica por que esses objetivos adquirem tamanha importância. O que as pessoas tentam fazer nesses casos é atingir uma forma de autoatualização. Estabelecem objetivos que julgam desenvolver e recompensar o próprio potencial para que de certa forma possam tornar-se melhores do que são. Uma pessoa com talento musical, por exemplo, pode estabelecer um objetivo que, se atingido, prove que desenvolveu ao máximo as próprias aptidões musicais e assim tornou-se um indivíduo mais completo ou mais desenvolvido do que era antes. A ideia de que podemos escolher os nossos propósitos e objetivos e assim estabelecer o sentido de nossa vida é muito importante, e logo vamos retomá-la. Mas antes precisamos reconhecer certos problemas em potencial com a visão que concebe o significado da vida como um ou mais objetivos estabelecidos por nós mesmos. Se formos movidos a resultados, ficamos expostos a dois riscos. O primeiro é simplesmente não atingir nosso objetivo, e em áreas como o atletismo é inevitável que a maioria das pessoas fracasse enquanto apenas um número reduzido obtém sucesso. Porém, se esse fracasso corresponde a uma parcela importante de tudo o que compõe o significado da vida para uma determinada pessoa, o resultado pode ser catastrófico. O segundo risco é que, uma vez atingidos os nossos objetivos, a vida perde o sentido. Na verdade é o que às vezes acontece a pessoas que se focam em um único objetivo que leva muitos anos para ser atingido. É bem possível que você um dia ouça um comentário como dediquei a minha vida inteira a essa conquista e agora não sei mais o que fazer. Muitas vezes, quando tem personalidades movidas a resultado, essas pessoas reagem estabelecendo um outro objetivo que as leva a enfrentar novas dificuldades. Essa constatação apenas evidencia o problema de associar o sentido da vida à obtenção de resultados. A vida nunca pode ser plenamente satisfatória a não ser nos fugazes momentos que envolvem a conquista de cada objetivo. Em todo o tempo restante, ou se trabalha em prol de um objetivo futuro, ou se olha para as conquistas passadas. O problema pode ser exposto de maneira um pouco mais filosófica se pensarmos sobre o que faz as coisas valerem a pena. Como levo uma vida emocionante, hoje vou sair para fazer compras. Mas por que gastar um tempo valioso com uma tarefa aborrecida como essa? Por que preciso de comida? E por que eu devia me importar em comer? Por dois motivos. Primeiro, porque gosto. Segundo, porque preciso de comida para viver. Mas nesse caso, por que me importar em viver? E assim por diante. Essa simples série de perguntas do tipo por quê? Admite dois tipos de resposta. Um explica minhas ações em função umas das outras, para ter comida, para viver. Mas com esse tipo de respostas sempre podemos continuar a perguntar por quê? Por que comer? Por que viver? Para dar fim à série de perguntas é necessário apresentar uma razão que baste por si própria, e não simplesmente relacionar cada ação a outro objetivo ou propósito. Uma das razões desse tipo já apresentadas é que como por que gosto. Se você perguntasse por que eu gosto ou por que quero fazer o que gosto, na verdade você não teria entendido o que significa gostar de fazer uma coisa. Gostar de fazer uma coisa é motivo suficiente para fazê-la, desde que você não prejudique a si mesmo ou aos outros nem se prive de fazer outra coisa mais importante. Se digo que gosto de comer para explicar por que estou devorando um prato de comida indiana, seria desnecessário e descabido continuar perguntando por quê. Se aplicarmos esse princípio de maneira um pouco mais ampla, podemos ver que, ao perguntar por que fazemos qualquer coisa na vida, no fim vamos acabar com coisas que têm valor em si próprias e não são feitas para cumprir um propósito ou atingir um objetivo. Se nos concentrarmos apenas nos resultados, corremos o risco de deixar passar esse detalhe vital. Não é que a conquista de objetivos não possa nos ajudar a encontrar o significado da vida. Os objetivos desempenham um papel muito importante em nossas vidas. Mesmo assim, podem contribuir ainda mais se satisfizerem duas condições. A primeira é que as diferentes etapas que nos levam à conquista do objetivo sejam recompensadoras e providas de sentido. Assim, o tempo que dedicamos ao nosso objetivo faz sentido mesmo que no fim não consigamos atingi-lo.
A segunda é que a conquista do objetivo em si possa trazer um resultado duradouro para nós. Assim evitamos que nossas vidas fiquem vazias quando atingimos nosso objetivo. O que fazer após uma conquista dessas? Um perigo adicional quando somos movidos por resultados e conquistas é que as vidas de um grande número de pessoas podem nos parecer desprovidas de significado. Afinal, muitas pessoas não são movidas a resultado e não têm sede de sucesso. O que a maioria das pessoas quer é um companheiro ou uma companheira, um trabalho de que gostem e dinheiro suficiente para ter uma boa qualidade de vida. Essas coisas conferem significado suficiente à vida, pois o pacote como um todo é um bem em si próprio. Será que faria sentido perguntar por que você quer fazer um trabalho de que goste todos os dias para depois encontrar em casa a pessoa que você ama e preencher o tempo livre da maneira que quiser? Ou será que quem faz uma pergunta dessas está deixando passar alguma coisa? A vida como resposta em si. Chegamos assim à visão de que o propósito supremo da vida deve ser algo bom em si próprio, não apenas algo que sirva como elo em uma cadeia interminável de objetivos. Esse é um dos motivos que permitem aos ateus dizer que a vida tem muito mais sentido para eles do que para um número considerável de pessoas religiosas que veem nossa vida como uma espécie de preparação para outro mundo. Para essas pessoas, a vida não tem nenhum valor intrínseco. É apenas uma moeda que pode ser usada para a aquisição de um bem maior, a vida no paraíso. Mas essa é apenas uma forma de fugir à questão, uma vez que não explica por que a vida no céu tem valor intrínseco, mas a vida na terra não. Mais uma vez, temos a impressão de que a religião não fornece uma resposta, mas pede simplesmente que aceitemos que a resposta está a caminho. Como existe um certo ponto em que a vida precisa ter valor intrínseco, pois de outra forma deixa de ter qualquer valor, o desejo ateísta de descobrir o que faz a vida valer a pena em vez de nutrir a esperança de uma vida melhor no paraíso parece sensato e prudente, em especial quando levamos em conta todas as evidências que sugerem que esta seja a única vida que temos. Mas o que faz a vida valer a pena? Qualquer resposta curta soa banal, mas a verdade é que não existe mistério. Ray Bradbury resumiu tudo com maestria no conto e a lua continua tão brilhante. A história fala sobre os marcianos, mas a moral da história diz o seguinte: os marcianos notaram que faziam a pergunta por que viver, no ápice de um período de guerra ou de desespero, quando não havia resposta. Mas depois que a civilização se acalmava, se aquietava e as guerras cessavam, a pergunta perdia o sentido de uma forma diferente. Nesses momentos a vida era boa e não precisava de explicação nenhuma. Quando atravessamos uma época difícil em nossa vida vai mal, temos a impressão de que nada tem sentido. Mas quando a vida é boa essa questão nem se põe. Como no exemplo acima, se o trabalho e a vida doméstica de uma pessoa vão bem, não faz muito sentido perguntar por que uma vida assim vale a pena. A pessoa que a vive sabe. Claro que essa resposta não é suficiente, porque não nos esclarece o que dizer para os outros nem para nós mesmos quando a vida não vai bem. Para a maioria das pessoas a vida é uma mistura de sensações, e os momentos em que tudo corre às mil maravilhas são raros e fugazes. Mas a verdade por trás dos sentimentos de Bradbury é que a essência da resposta pode estar apenas no fato de que a vida vale a pena por si mesma, mesmo nas épocas difíceis, e não há por que encará-la apenas como um meio para quaisquer outros fins. Além do mais, o reconhecimento de que a própria vida responde à pergunta por que viver é essencial se queremos confrontar a realidade da nossa finitude e fazer as pazes com ela. Se fingirmos ou imaginarmos que o propósito da vida está fora da própria vida, vamos passar o tempo inteiro procurando nas estrelas o que está bem debaixo dos nossos pés. O hedonismo. Antes, quando dei um exemplo de coisas que eram boas em si mesmas, falei sobre o prazer de comer uma boa refeição. Isso pode dar a impressão de que o que faz a vida valer a pena é simplesmente o prazer. Afinal, o prazer é uma coisa boa em si mesma e dispensa qualquer outro propósito ou justificativa quando o experimentamos.
Então, se a vida é finita e precisamos encontrar um significado nas coisas que são boas por si mesmas, não seria adequado dedicar nossa vida à busca do prazer? Pode-se dizer que essa é a ortodoxia secular da nossa época. Carpe diem, aproveite o dia, tornou-se o lema dos nossos tempos. Incentivados pela mídia, pelos editoriais e pelos anúncios publicitários, passamos o tempo inteiro em busca de prazeres novos e mais intensos. Você logo perderia a conta se tentasse passar um único dia identificando quantos artigos em jornais e revistas e quantos anúncios publicitários em todos os meios de comunicação prometem prazeres mais intensos. Essa realidade se torna ainda mais evidente se você folhear revistas masculinas e femininas sobre estilo de vida, que parecem oferecer apenas a promessa de mais felicidade, mais satisfação e mais apelo sexual. Se essas dicas realmente funcionassem, logo as pessoas não precisariam mais dessas revistas. Mesmo assim, essas publicações continuam a circular em grande número. Creio que isso nos ensina uma lição. O fato de que em geral somos considerados uma sociedade bastante insatisfeita também é revelador. Nos países ocidentais desenvolvidos, temos acesso a prazeres bem mais variados e mais intensos do que os nossos antepassados poderiam ter imaginado. Mesmo assim, não nos damos por satisfeitos. O que deu errado? O aparente paradoxo não surpreenderia os grandes filósofos do campo da ética, que sempre se mostraram desconfiados em relação à ênfase exagerada no prazer. O maior problema é que o prazer é por definição transitório. É bom se sentir bem, mas em geral o prazer não tem efeitos muito duradouros. Na verdade, uma vida dedicada ao prazer daria um trabalho e tanto, pois se levada a sério exigiria constantes esforços em busca de cada vez mais. O presente é sempre fugaz, e por esse motivo os prazeres escorrem por entre os nossos dedos assim que são atingidos. Por isso uma vida dedicada ao prazer seria profundamente insatisfatória para a maioria das pessoas. Com certeza uma vida satisfatória inclui uma certa dose de prazer, e nem mesmo o eticista mais puritano faria objeções quanto a isso. Mas a satisfação exige mais do que simples prazeres transitórios. Exige que levemos nossa vida de maneira a nos sentir satisfeitos mesmo durante os momentos em que não estamos aproveitando. Não existe uma fórmula para determinar que tipo de vida é essa, e com certeza ela varia bastante de pessoa a pessoa. Para alguns, uma vida de hedonismo traz não apenas prazeres transitórios, mas também uma satisfação constante. Para outros, um lento e discreto trabalho feito com amor pode ser fonte de profunda satisfação, mesmo que não pareça. O mais importante é não tirar a conclusão precipitada de que, se esta é a única vida que temos e o sentido da vida está em vivê-la, então devemos dedicar nossa vida ao prazer. A ideia talvez corresponda ao estereótipo do ateu raso que busca apenas inebriar-se de prazer a fim de preencher o vazio de uma vida sem sentido. Mas como o retrato de um ateu está tão equivocado quanto o retrato de um religioso como um fanático de Bíblia em punho. A morte. Espero ter mostrado como a vida pode ter sentido e propósito para os ateus. Mas o que acontece quando invertemos a pergunta? Quando perguntamos por que a vida não teria significado ou propósito para os ateus? Porque o sentido da vida parece ser um problema característico dos ateus. A resposta parece ser que o ateu, por não acreditar em nenhum reino sobrenatural, acredita que a morte nesta terra natural significa o fim da vida. O ateu aceita a mortalidade humana de maneira inequívoca, sem nenhuma crença na vida após a morte, na reencarnação ou sequer na integração do ego ao espírito do mundo. Mas se a vida é curta e a morte é o fim, para que serve tudo isso? Creio já ter apresentado algumas respostas. O que ainda não fiz foi questionar por que a aceitação da mortalidade, se comparada à crença na vida após a morte, parece limitar o sentido da vida. Existem apenas duas explicações. Uma é que a vida precisa ser mais longa do que é para ter significado pleno, e a outra é que a vida precisa ser infinita para ter significado. Nenhuma dessas suposições resiste a um exame mais atento. Tomemos ideia de que a vida tem sentido apenas se for infinita.
Com certeza não é verdade que as atividades em geral precisam ser infinitas para ter significado. A bem dizer, na maioria das vezes o que ocorre é o contrário. Muitas vezes um fim é necessário para que determinada atividade adquira significado. Uma partida de futebol, por exemplo, tem sentido apenas porque acaba depois de 90 minutos com um certo resultado. Uma partida infinita seria completamente desprovida de sentido. Peças de teatro, romances, filmes e outras formas de narrativa também precisam ter fim. Quando estudamos, fazemos cursos que acabam em um determinado ponto sem que se estendam para todo sempre. Praticamente qualquer atividade humana precisa de um fim para que tenha sentido. Essa linha de raciocínio pode nos levar a indagar se na verdade a vida não teria menos sentido se fosse eterna. Para que fazer qualquer coisa se fôssemos viver por toda a eternidade? Para que aperfeiçoar as tacadas de golfe, se você sempre vai ter tempo para fazer isso mais tarde? Não seria justamente a certeza da mortalidade o que nos impele adiante e faz com que a vida tenha sentido? Pode-se responder a esse questionamento dizendo que a vida seria desprovida de sentido se continuasse para sempre como a vida que conhecemos, mas que poderia ter significado se assumisse outra forma, como a existência em um estado de júbilo supremo ou no nirvana. Essa visão apresenta dois problemas. O primeiro é que se a vida eterna não se assemelha à vida que conhecemos, não sabemos como as pessoas poderiam ser reconhecidas na vida após a morte. Somos criaturas de carne e osso, e todo o nosso modus operandi é humano. Temos pensamentos, sensações, planos, relacionamentos, apetites e decepções. A existência de uma entidade desencarnada, sem nenhuma noção de passado ou futuro e concentrada na absorção eterna de uma sensação de júbilo não é nem um pouco parecida com a minha vida. Vemo-nos assim frente a frente com um dilema. Ou a vida após a morte é reconhecível como a vida que conhecemos e neste caso a vida eterna parece fazer pouco sentido, ou não é nem um pouco parecida com a vida que conhecemos e neste caso não parece uma vida que pudéssemos viver. O segundo problema com essa visão é que ela se baseia na ideia de que certos estados são desejáveis por si próprios. O ponto essencial em relação ao nirvana é que não precisamos indagar para que serve esse estado, ele é valioso em si mesmo. Mas se aceitamos a possibilidade de que certas formas de existência podem ter valor intrínseco, por que ignorar a forma de vida que efetivamente vivemos em nome da esperança em uma vida idealizada no futuro? Assim percebemos que a ideia de que a vida precisa ser eterna para ter sentido é simplesmente falsa. E quanto à outra sugestão, a de que a vida precisa ser muito mais longa para ter sentido, é uma ideia pouco convincente. Se a vida finita pode ter sentido, parece estranho pensar que deva ser uma vida finita de uma certa duração. Quando comparada ao universo, a vida humana é um simples piscar de olhos. Mesmo em termos de percepções humanas, a vida às vezes passa com uma rapidez impressionante. Mas para cada pessoa que chega à terceira idade com sede de viver existe outra que está farta dos altos e baixos da vida. A vida pode não ter uma duração perfeita, mas é longa o suficiente para ter sentido. Pessoalmente, não me identifico com a visão de que a vida tem a duração exata. Há quem defenda essa opinião dizendo que vivemos nossas vidas de acordo com a norma, e que se a expectativa de vida fosse maior nós não levaríamos uma vida com um significado mais profundo, simplesmente ajustaríamos os planos e teríamos menos preço em começar uma carreira profissional, por exemplo. É um pensamento reconfortante, mas acho que a vida seria melhor se durasse um pouco mais do que dura, desde que tivéssemos saúde para aproveitar os anos adicionais. Existem tantas coisas para fazer que 70 anos parece um tempo curto demais. Aceitar nossa mortalidade não significa acreditar que vivemos no melhor dos mundos possíveis. Nossa expectativa de vida é curta, e mesmo assim muita gente não alcança. Por esse motivo a morte ocupa uma posição central na visão de mundo ateísta. É o ponto final que confere significado à vida, mas uma morte prematura ou até mesmo no momento habitual pode causar sofrimento. Existe um fundo de verdade no velho clichê de que o que é bom dura pouco.
E assim como a cortina em uma apresentação de Otelo não estraga a peça, mas é condição para que possa ser apreciada, podemos lamentar a morte com a certeza que essa inevitabilidade é a condição para que a vida seja tão preciosa. Vidas plenas de significado. Embora eu tenha defendido a possibilidade de encontrar o sentido da vida mesmo sendo ateu, talvez seja mais convincente dar exemplos de vidas assim. Muitos ateus viveram e vivem vidas plenas de significado e de propósito, e a negação desse fato parece-me um ato de extrema arrogância. No site celebatestes.com você encontra uma extensa lista de ateus vivos. Uma dessas pessoas é Arundhati Roy, a premiada autora de O Deus das Pequenas Coisas, engajada na luta pela reforma social e pela justiça na Índia. Quando um entrevistador perguntou se achava que a morte era o fim, ela respondeu: acho. E às vezes antes mesmo que você morra. Essa resposta inteligente demonstra muito bem como uma crença na mortalidade pode motivar uma preocupação com pessoas que, embora vivas, são privadas de aproveitar a única vida que têm. É interessante notar que muitos ateus famosos são escritores, pensadores ou artistas. Milan Kundera, o autor tcheco que escreveu A Insustentável Leveza do Ser, e ateu, e Terry Pratchett, autor dos romances da série Discord, disse: acho que sou provavelmente ateu, mas tenho raiva de Deus por não existir. Talvez o maior desafio para quem acha que a vida dos ateus não tem sentido seja a República Tcheca, onde 40% da população é ateísta. Tire umas férias em Praga e veja se a falta de sentido por toda a cidade o perturba. A história tem um número razoável de ateus, entre os quais se encontram o ex-presidente da França François Mitterrand, 1916 a 1996, o físico norte-americano Richard Feynman, 1918 a 1988, o pai da Turquia moderna Mustafa Kemal Atatürk, 1881 a 1938, e a química e física vencedora do Prêmio Nobel Marie Curie, 1867 a 1934. Não estou dizendo que todas essas pessoas foram heróis nem que devemos admirar tudo o que fizeram. Os ateus podem ter vidas boas e más, como os padres, os papas e os rabinos. Quero dizer apenas que essas vidas tiveram sentido e propósito, uma prova concreta de que a vida sem crença em Deus não é uma vida sem rumo ou desprovida de significado. A maior prova de que uma coisa é possível é mostrar que ela de fato existe. Essas pessoas mostram que encontrar um sentido para a vida mesmo sendo ateu não é uma simples possibilidade teórica. Essas pessoas estão ao nosso redor o tempo inteiro.